Meus irmãos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim, é motivo de bastante alegria poder conhecer mais um povo, mais alguns irmãos em Cristo Jesus. Eu agradeço pela oportunidade que o nosso pastor nos fez. Isso não se trata apenas para mim de uma oportunidade, se trata de algo que Deus me falou alguns anos atrás. E nesta noite eu estou aqui feliz, mas ainda com as pernas tremendo. Mas da mesma forma que Deus, encarnado, acalmou aquele mar, Ele vai acalmar minhas pernas, vai dar tudo certo. Meus irmãos, desde o pedido do nosso pastor para estar aqui, eu vinha pedindo a Deus algo para falar. Nunca foi do meu costume assumir uma tribuna sem ter uma direção divina para falar algo. Sei que aqui tem um pastor, sei que aqui também tem obreiros. Eu não sou pregador, eu sou apenas a voz do que clama no deserto. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Rejeito fama, aplauso, apenas que o Senhor Jesus, Ele seja glorificado. E o próprio Jesus disse que o Evangelho, ele é simples, simples. E pedindo algo a Deus, Ele não me deu logo a palavra. Ele me deu apenas uma frase. E a frase foi: perseguidos só por obedecer. E passou-se um dia, passou-se dois, e a ansiedade querendo tomar conta. Eu disse: Jesus, vem cá, me dê alguma coisa. O povo precisa escutar alguma coisa. E foi numa noite de terça-feira que Ele me deu essa frase. E na quinta-feira me dirigi à congregação e fui buscar o Senhor em oração. E o Espírito Santo de Deus, Ele ministrou algo ao meu coração. E com a maior humildade e com a maior simplicidade, eu quero compartilhar com os irmãos. A melhor coisa a se conhecer é a nossa posição em Cristo. E eu conheço a minha. Eu sei o limite que Jesus me propôs e também sei que a minha corda é bem curtinha. A corda, o pavio não. O pavio do crente tem que ser bem grandão. Mas a corda, Jesus, Ele dá do tamanho que quer. Abra sua Bíblia comigo. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Capítulo de número 3, versículos 11 e 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de 11 ao 12, que está escrito assim: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O apóstolo Paulo, neste momento em que ele envia esta carta ao jovem obreiro Timóteo, ele estava em sua segunda prisão, prestes a ser morto. E quando ele envia esta carta, junto com ela vem palavras de encorajamento. E essas palavras de encorajamento, ela não vem por qualquer pessoa.
ela vem pela pessoa do apóstolo Paulo, alguém que sentiu isto na pele. E ele tem tanta propriedade de falar acerca disso, de perseguição, pois um dia ele foi um perseguidor de alguém, de um povo que estava disposto a obedecer. Mas no caminho de Damasco, o Senhor Jesus se revelou a ele. E agora aquele que perseguia, ele passa a ser perseguido. E ali acontece a preparação do apóstolo Paulo. E a gente sabemos que um certo dia o Senhor mandou Ananias ir lá, fazer uma oração por ele. E dali vai começando o ministério do apóstolo Paulo. E uma das suas viagens, ele chama Timóteo, circuncida. E agora, o jovem obreiro está na cidade de Éfeso, tomando conta daquela igreja. Na primeira carta, nós vamos perceber que ele passa por algumas oposições. Ele passa por alguns sofrimentos. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo sempre estava próximo dele, para lhe aconselhar, lhe exortar, mostrar o caminho certo. E que o sofrimento nunca se apartaria de um verdadeiro cristão. É sempre de costume um trabalho como este, alguém trazer uma palavra direcionada a jovem. Mas jovem também sofre. O sofrimento não está restrito a um departamento da igreja. Esse sofrimento, ele abrange todo mundo. Pois ele é preciso em nossa vida para nos amadurecer. Então o apóstolo Paulo, ele fala de uma forma de consolação a Timóteo. Ele diz: perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Sabe por que o apóstolo Paulo ele tinha propriedade de dizer isso? Porque por onde ele passou, ele sofreu. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, foi preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, achotado de Bereia e chamado impostor em Coríntio. Enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio em viagem para Roma e foi picado por uma serpente em Malta. Foi preso 2 vezes na cidade de Roma e agora estava numa masmorra, preste a ser morto. Na atualidade em que vivemos, glória a Deus, tem algumas pessoas que estão querendo mudar o verdadeiro sentido do Evangelho. Aonde quer apartar o sofrimento na vida dos fiéis. Mas Deus e o seu doce Espírito Santo, Ele nos trouxe aqui nessa noite para ter uma conversa conosco. E enquanto eu lia, o Espírito Santo me disse: uma perseguição vindo
como consequência de uma vida obediente, são portas abertas para grandes revelações. E neste momento, quando ele me fala isto nos ouvidos, ele me lembra de João, quando estava preso na ilha de Patmos, por amor ao Evangelho. E a revelação foi tão forte, que só não foi uma mensagem que Jesus deu a ele, não. Foi 7. Para as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Em meio ao sofrimento da vida, é aonde Deus vai se revelar a nós. Glória a Deus! É por isso que esse sofrimento não pode se apartar de nossa vida. E aqueles fiéis que tentam abortar, ele se torna alguém imaturo e despreparado. O apóstolo Paulo diz que a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. E este corpo é composto por membros. E cada membro tem a sua função. E nesse desenrolar da tarefa existem dificuldades. Existem batalhas a se enfrentar. E foi por isso que o Espírito Santo de Deus decidiu revelar essa palavra nesta noite. Em meio às dificuldades da tua vida, as oposições que se levantam, os desprezos, se lembre que pior, o Cristo que morreu na cruz padeceu por nós. E se a gente quiser desfrutar da glória que nos espera, temos que sofrer a mesma aflição que ele sofreu. Glória! Aleluia! E os irmãos da igreja primitiva entendiam isso. É tanto que enfrentava o Coliseu. Parece que um ou outro dizia, deixa eu ir primeiro, porque esses leões podem desfazer da minha carne, esmiuçar os meus ossos, mas existe uma herança incorruptível lá em cima, aonde o ladrão não rouba e nem a traça consome. Deixa o leão comer. Aleluia! Eles entendiam a trajetória de um cristão é como a via dolorosa. Oh, aleluia, é como está no Getsemane, está doendo, está angustiado, mas a vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus, ele é boa, perfeita e agradável. Em meio às perseguições da vida e às aflições, são um momento de Deus se revelar. Existia um profeta no meio de Israel, que foi chamado antes de ser formado no ventre da sua mãe. O nome dele era Jeremias. Ô tarefa difícil levar o povo à obediência, mas Deus colocou ele lá como porta-voz. Mas chegou um dia que ele deu um discurso tão duro, que aqueles que estavam na frente disse, não dá para ele estar profetizando mais não. Prende Jeremias. Aí no capítulo 33 e o versículo 3, aí o Senhor aparece a ele e diz, Jeremias, clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aquela prisão aprisionava o físico de Jeremias, mas a sua mente estava toda hora e todo momento pensando nas coisas que são de cima. E quando a nossa mente está
Quando está assim, aí a revelação chega. O que Deus tinha para revelar a Jeremias era coisa inacessível, que quem não passava por perseguição, por oposição, não conseguia compreender. O físico de Jeremias estava preso. Mas eu quero saber quem pode prender o espírito de um verdadeiro cristão. A alma é a janela aberta para o mundo, aonde se reside o intelecto do indivíduo. Mas o espírito é a parte dele se comunicar com Deus. Alguém pode até prender o teu físico, tentar calar a tua boca, mas o seu espírito não. Aleluia! Aleluia! Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e o capítulo 7, a palavra de Deus começou a se propagar, a igreja começou a crescer, e os apóstolos estavam fazendo o serviço de quem era para servir. Aí ele disse: olha, separem homens cheios do Espírito Santo, marido de uma mulher só e que tenha uma boa reputação diante do povo. E dentre estes estava Estevão. E a Bíblia vai dizer que pelo ministério de Estevão foi operada maravilhas. E quando o povo viu, e uma classe dos libertinos que ali se encontrava, disse: a gente tem que parar esse caba. Ele está fazendo muito tumulto. Glória. Aí levantou-se falso contra Estevão. Ele feriu a lei de Moisés. E aí, o que é que a gente vai fazer com ele? Glória a Deus. Eu quero saber para os judeus qual é, se tem profeta maior do que Moisés. Para os judeus não tem não. Olha o falso que levantaram contra Estevão. Aí fizeram aquele arrumadinho todo, levaram ele para o sinédrio, e quando ele começou a falar, aí viram algo brilhar no rosto dele. Aleluia! Vamos calar a boca dele. Pega as pedras, pega as pedras, pega as pedras. Glória a Deus. Aleluia, chegou o momento da revelação chegar. Aí quanto mais tentaram colocar, meter as pedras nele, aí ele olhou e disse: eis que vejo os céus abertos. Aleluia! E Jesus, à direita do Pai. Jesus me trouxe aqui só para lhe dizer: não aborte as aflições que vêm sobre a sua vida. Não fique murmurando, dizendo que não pode sofrer. Se o Deus encarnado sofreu, foi moído, foi ferido, foi levado ao matadouro como ovelha muda, é porque você não pode sofrer, me diga. Tem que sofrer, rapaz. E tem que sofrer com alegria. Glória a Deus. E a frase que Deus me deu foi essa: perseguidos só por obedecer.
Existia um momento na vida do povo de Israel em que o profeta Jeremias disse: olha, se conserte, senão a Babilônia vai invadir. O povo não quis dar ouvido. Aí teve uma leva para o cativeiro, teve duas, teve três, e dentre estas foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o nome foi mudado lá. Só que chegaram lá, a primeira coisa que quiseram oferecer foi o manjar do rei. Ele disse: ó, isso aí não é comigo, me dê legumes, quero legumes. Não, mas se o rei ficar sabendo e ver vocês magros, ele disse: me dê legumes. Glória! Me dê, depois o senhor vem ver o nosso sebrante, me dê legumes. Então tá certo, tome legume. Aí quando ele chegou para ver, disse: rapaz, vocês estão bonitos mesmo. Não é que o negócio que vocês pediram deu certo? Vocês estão com uma aparência melhor do que aqueles que comem o manjar. Mas depois, o rei Nabucodonosor, ele ergueu uma estátua. E a ordem era, depois que a buzina tocasse, os instrumentos todinhos, era para todo mundo se dobrar. Só que nesse evento, os instrumentos tocou, o povo se dobrou, e os espias que estavam lá, aí olhou e disse: ih, rapaz, tem 3 jovens em pé. Eles não vão obedecer o rei não, eu vou lá informar. Aí chegaram diante de Nabucodonosor, falaram tudo aquilo. Ele: traz ele aqui. Aí o jovem foi lá. Ele disse: por que vocês não se drogaram? E o Espírito Santo me faz lembrar que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: permaneça naquilo que você aprendeu. Glória! Perseguidos só por obedecer. Aqueles jovens, eles tinham a escritura cravada na tábua do coração. A só um Deus eu devo adorar. A só um Deus eu devo adorar. A minha família me ensinou assim, na Torá está escrito: a só um Deus eu devo adorar. Não vai se prostrar não? Vou não. A gente nem vai servir até os dedos e nem vamos nos prostrar. Aquece a fornalha 7 vezes mais. Glória a Deus. Chega o momento de Jesus se revelar, não chega? Chega. Aí jogaram os jovens dentro da fornalha. Estava tão quente que aqueles que levavam ele foram consumidos pelo fogo. Mas nenhum se queimou. A única coisa que se desfez naquele jovem foi o que lhe amarrava. Só as cordas que lhe amarravam foram desfeitas. Eu entendo com isso que às vezes Deus, Ele permite a gente ser jogado na fornalha. Mas não é para nos queimar não, irmão. É só para consumir algo da Babilônia que nos envolve. É só para consumir algo da Babilônia que nos envolve. Mas rapaz, a gente não jogou 3 porque tem 4.
Aí o outro solta do lado. E um é semelhante ao Filho do Homem. Glória! Glória! Aleluia! Ainda que seja perseguido, ainda que as aflições batem sua porta, ainda que o sangue dê na canela, não rejeite, não negue a fé. Permaneça fiel, porque em meio ao sofrimento, à perseguição, Deus vai se revelar. Ele nos prova isto através de sua palavra. Ele vai se revelar. Glória a Deus. Você vai sair daqui sabendo que você tem que sofrer. Mas eu também quero te dizer que esse sofrimento não dura eternamente. Nos momentos que Deus querer lhe amadurecer, Ele vai fazer você passar pela moinha. Aí vai lhe trabalhando. Sabe por quê, irmão? Há um grande perigo quando as perseguições acabam. Quando as aflições se cessam. Davi, ele era um jovem, cuidava das ovelhas de seu pai. Existia uma dedicação imensa sobre elas. Fedia a ovelha, estava cheio de carrapicho detrás das malhadas. Mas chegou um dia do Senhor o exaltar. Samuel desce à casa de Jessé o belamita, porque tenho me provido de um rei. O profeta desce. Olha como as aparências enganam. Quando viu Eliabe, disse: eita, olha aqui o rei de Israel. Aí o Senhor disse: não é não. Olha o outro ali, não é não. Acabou-se os mancebos. Tenho lá, cuidando das ovelhas. Manda chamar. E ninguém sente na mesa enquanto ele não chegar. Aí já vem Davi. Aí Samuel unge. Saul vê uma coisa especial em Davi, chama ele para perto. Só que depois, quando começaram com uma musiquinha, você já sabe qual é. Aí Saul começou a ter inveja do moço. Aí a perseguição começa na vida de Davi. Mas depois que ele reina sobre todo Israel, quando ele reina sobre todo Israel, quando Saul para de perseguir, as aflições se cessam, aí chega o tempo dos reis saírem à guerra. Aí o povo vai, e Davi estava onde? Dormindo. O reinado se consolidou. As perseguições se acabaram. O que tem a fazer é dormir. Aí ele foi dar uma voltinha pelo terraço. Aí viu que não devia ver. O povo ganhou a guerra e Davi perdeu a guerra em casa. E até então, na antiga aliança, o pecado não era pecado enquanto o ato não era consumado. Quando Davi tivesse perguntado e o seu servo tivesse dito: é casada, ele devia dar umas tapas no zoio assim, e disse: tá bom, não precisa saber de nada mais não. Manda chamar. Manda chamar. Glória a Deus. Abusou de um poder que foi Deus que deu a ele. Não era melhor ele estar em meio à perseguição?
a aflição, sempre estava pertinho de Deus. Isso acontece nos dias de hoje. Deus afrouxa só mais um pouquinho, aí a gente fica distante, relaxado. Mas chegará o dia que Deus chamará a prestação de conta. Deus, Ele não tem o culpado por inocente. Vai chegar o dia. Volte o primeiro amor. Em meio às perseguições, fique firme. Isso vai passar. Vai passar. E eu quero saber se aqui se encontra alguém que ainda não é evangélico e que tem passado pelas essas aflições sozinho, sem amigo, sem consolo, sem o Espírito Santo que é o nosso ajudador, o consolador, o que intercede por nós, até quando as nossas orações é tão angustiante que a gente não sabe nem falar, é gemidos. Aí Ele entende os nossos gemidos inexprimíveis. Eu quero saber se aqui se encontra alguém que ainda não é evangélico. Se encontra, graças a Deus. Deus é fiel. O meu tempo se findou.